Olá, bom dia. Já são. Não, bom dia não, já é boa tarde, né? Já é boa tarde. São exatamente meio-dia e 4. Tô só esperando uma amiga entrar, né? Que nós vamos conversar um pouquinho. Ela vai pedir aqui a entrada na live. Ah, ela já pediu aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo, então eu não sei muito bem, gente. Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Oi? Vamos ver lá. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom Como você dia. tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo jóia, tá tudo bem. Adorei Fiquei a ansioso, camiseta. essa noite eu nem dormi. Sério? Sério, eu fiquei pensando, né? Como que deve ser? Eu nunca tinha feito uma live, quer dizer, nunca Aham. fiz uma live. Eu nem sei como funciona. Já vi live de pessoas, já fiquei vendo, mas quando é com você as coisas são diferentes, É, né? é verdade. Eu acho gostoso que é uma conversa, né? É uma conversa, literalmente, como se. Eu procuro, assim, ignora, né, o que tá em volta e tal, e só aproveita o momento para conversar, bater um papo, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho. É só um compartilhar, né? Vamos dizer assim, uma Exatamente. conversa ao vivo. Ah, é uma conversa ao vivo, com um monte de gente participando. De vez em Mas é quando alguém bom. pipoca, né? Ah, Faz daqui a uma pouco a gente levanta, pergunta, toma uma água, vai no banheiro. né? É verdade. Mas é bem tranquilo, assim, tipo, e Sim. também, acho que a gente, né, conversou antes, assim, eu senti tanto essa energia, né, essa coisa positiva, assim, contigo, parece que a gente já se conhecia há um tempão, né? Eu não sei, eu Isso é tive essa verdade. sensação, Ah, né? e se nós não tivéssemos as nossas coisas do dia a dia, nós íamos ficar conversando por horas e horas e horas. Sim, sim, exatamente. A ideia é literalmente bater um papo, né? Que eu vi que a gente tem bastante coisa em comum, né? Não só dos traços, mas até do profissional, né? A gente, né, Sim, acaba. Eu achei muito interessante quando você disse, por exemplo, que a comida de verdade, o nutrir de verdade, né? E eu sempre falo dessa coisa da nutrição, por exemplo. Não é só o que está no prato, né? Mas é você se nutrir do que está em volta, ao redor também, né? Você comentou dessa coisa da gastronomia ser uma experiência, né? Então eu achei tão relevante, tão bacana, né? O jeito que você trouxe isso fez tanto sentido, né, para mim. é. É que a gastronomia, quando a gente fala de gastronomia, é aquilo que a gente conversou, ela te traz tantas emoções, né? Emoções que já você teve lá atrás, né? Então são histórias que você viveu, são lugares que você passou, né? E depois a gente falou sobre é, você fazer novas histórias dali por diante. De repente é um lugar, é uma comida, é algo que você está tomando, sempre com companhia de pessoas, né? Ou às vezes não. Às vezes você está naquele momento de reflexão e você fala assim, eu vou dar uma saída, né? E aí você pega o carro, ou você vai a pé, ou vai de qualquer modo, e você sai sem ter um rumo. E aí você começa a refletir sobre situações. E aquele momento que você passa, sozinha, ou com um grupo de pessoas, ou a dois, é uma nova recordação não, perdão, é uma nova um momento que você fez. E aí passa um tempo e você, puxa, aquele dia eu saí, estava sozinho ou com um grupo, assim, assim, assim. Então, isso guarda na sua memória. Isso é muito Sim, bom. sim. É legal você ter colocado dessa forma, porque, né, só para. Bom, deixa eu me apresentar, né? Nem falei nada. Sim, Então, primeiro, né? Meu nome é Sara, para quem, né, nunca me viu, enfim, eu trabalho com análise corporal, é uma das formas que eu faço, assim, onde eu faço uma leitura através do formato do corpo da pessoa, eu explico como ela funciona, né? Então,
Por exemplo, eu consigo entender como tem pessoas, por exemplo, que às vezes, aí entra nessa parte da nutrição, onde a pessoa às vezes tem um vazio, sabe? Sente um buraco dentro, uma sensação de que parece que tá sozinho, parece que tá abandonado e que acaba colocando ali a comida para dentro como uma forma de fuga, como uma forma de tentar preencher um vazio, né? E aí são pessoas que às vezes até fazem dieta, vão na academia, até fazem bariátrica e tudo mais, e só que o peso ele não pode deixar de existir. Ele tem uma função ali para a pessoa poder se sentir vista, para poder se sentir, não se sentir abandonada, né? Então, foi legal isso que você falou, da pessoa às vezes estar sozinha ali, tá, né, tá comendo, porque quando a pessoa tá bem com ela mesma, né, até essas pessoas, por exemplo, a gente, né, nós dois, a gente até conversou sobre isso, a gente tem uns traços que a gente gosta de estar com pessoas, a gente se conecta com as pessoas, a gente sente que a gente tem Aham. ali uma coisa da gente olhar para o outro, entender o que, que o outro está passando, o que o outro está sentindo, a gente tem essa conexão, essa comunicação com as pessoas, que é uma forma que a gente aprendeu a se proteger, a se defender até das situações para poder sobreviver, né? E quando Sim. você não está bem com você mesmo, né? Essas pessoas, né, como a gente, por exemplo, a gente se isola, então a gente foge de pessoas, né? Você pode ver na pandemia, muita gente acabou passando por isso e come que nem um condenado, come ali para poder suprir um vazio. E aí não importa nem o que a pessoa está comendo, mas aquilo já vai cair de um jeito que não vai deixar, vamos dizer assim, ela emagrecer, por mais que ela esteja comendo saudável, por mais que ela tenha feito, né, alguma cirurgia, ela não pode perder o peso ali, porque ela realmente precisa se sentir vista. Então, sabe quando você precisa se sentir grande para te verem, né? Se você for mion, se você for pequenininho, ninguém vai te enxergar, sabe? Aí Então, você estava se escondendo atrás de muitas coisas, né? sim, Aham. totalmente. E aí, sabe quando parece que nunca está satisfeito? Tá sempre Sim, querendo, né, mais e mais e mais, nunca tá bom o suficiente, ou tudo, ou até tem bastante, mas o que tem não é aquilo que a pessoa quer, que é sempre alguma coisa diferente do que é proposto, né? Então, sei lá, a pessoa vai no restaurante, aí vai ter lá 10 tipos de suco, ela vai querer o 11º, que não tem, sabe? exatamente. É a pessoa que É nunca, bem isso mesmo. não é, Ou nunca tá satisfeito. sabe que às vezes acontece? Às vezes você está num restaurante e aí você começa a ver o cardápio. Às vezes ele é bem extenso e aí você se perde. E aí você está lá, você olha uma coisa, aí você olha outra, e daqui a pouco você fala, "Ah, você tem, eu gostaria de estar pedindo esse aqui." A pessoa ela vai olhar para você assim, moço, esse não tem, acabou. É bem assim, sabia? É bem Ou assim. vai querer misturar, né? Tem como misturar esse aqui com esse aqui? Você fala, não Não, tem. né? Quando o cardápio ele é fechado, porque tem a maioria dos lugares onde nós vamos é cardápio fechado. E quando você está no cardápio fechado, aí infelizmente aquele lugar ele não tem como você fazer uma alteração. Às vezes tem aquela alteração que o garçom vai falar para você, ah, a gente pode tirar esse daquele. Ah, mas não posso fazer alguma outra. Aí daqui a pouco o garçom fala assim, se fosse então, a gente podia não ter nem cardápio, né? Fala que você quer comer, eu falo o que, que tem na cozinha, e aí vai, Sim. né? Mas deixa eu me apresentar também. Me chamo Rodrigo, né? Para quem não conhece, eu trabalho com gastronomia já faz um tempinho, né? Eu sou do interior de Minas, hoje eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos. E hoje eu faço nutrição. Hoje eu estou no meu segundo ano. Então eu tô querendo, eu pensei na nutrição para quê? A gastronomia você come com os olhos, você come com o cheiro. Então são três coisas bem importantes. São os seus olhos, é o cheiro daquilo que você está fazendo, e depois é o seu paladar, né? E existe algo a mais do que isso, né? Então a nutrição ela te dá, faz você entender o seu organismo, o seu corpo inteiro, né? Então a gente estuda um pouco sobre anatomia, logicamente que não é uma medicina, né? Então você estuda sobre anatomia e você estuda sobre todos os órgãos do corpo.
para que serve, qual a função, né? E aí entra a alimentação. Se você for pegar uma alimentação, nosso básico, né? Arroz e feijão. Esse faz parte da comida brasileira, sempre um arroz e feijão. Tá? O arroz ele serve para quê? Quais nutrientes, sais minerais, vitaminas que ele tem, que ele vai suprir o meu organismo. E aí depois você tem aquele monte de acompanhamento, né? Às vezes eu estou com falta de vitamina e quais desses alimentos vai suprir aquela falta que o meu organismo está tendo. E às vezes não é só a falta, às vezes é o excesso. Putz, eu estou assim lá com meu fígado passando mal e tá, e o que eu vou fazer para que eu diminua aquilo, né? Às vezes você tem alguma coisa que você come sempre e ele vai te prejudicar, porque está em excesso, né? Então você começa a perceber o que te faz bem e o que não te faz bem. Inconscientemente a gente sabe, né? Mas quando você estuda a fundo, quando você adquire conhecimento, e aí você começa a perceber que o que você está fazendo é errado, né? Mas entre a sua consciência e o que você come, existe grande um processo, né? E aí a gente está falando de saúde física, saúde mental. Então esses dois, eles sempre têm que andar juntos. Assim, eu tenho professores incríveis. Tenho aprendido a cada dia sempre algo novo. E é muito bom. É muito complementar, né? Porque não adianta Sim. você ter essa. Por exemplo, eu vou dar exemplo até que acontecia comigo, né? Eu mudava a minha alimentação, começava ali a fazer alguma dieta, algum exercício e tudo mais, mas quando eu percebia que eu estava entrando em destaque, né? Que tipo, eu começava a chamar atenção, até comentei contigo, né? Eu tinha entrado num grupo, por exemplo, de Sim. emagrecimento e eles, na primeira semana, assim, na primeira semana acho que eu perdi 3,5 kg, uma coisa assim. E aí Uhum. eles me colocaram lá na frente, me deram tipo um prêmiozinho, e aquilo pra mim foi horrível. Porque eu falava assim, eu não podia estar ali, entendeu? Era perigoso Uhum. pra mim estar em destaque. E aí eu engordei de novo. Olha Sim. que loucura, né? Então, se você não tem esse conhecimento, né, do porquê que você ganhou o peso, né? Qual que é a função que o peso tem na sua vida? Por que que você... Você tá me vendo? Eu tô achando que travou. Deixa eu ver. Travou. Ah, voltou. Voltou. Voltou, Voltou. voltou. Então, né, o que eu estava dizendo é que se você não tem o conhecimento do porquê que você tem esse excesso de peso, por exemplo, você não vai conseguir perder ele, né? Tem muita gente, Sim. por exemplo, que faz a bariátrica e acaba voltando ou acaba enlouquecendo. Quantas vezes a gente não vê que a pessoa literalmente ficou doida depois que ela fez a bariátrica, porque ela não fez essa essa conscientização, né, do que o peso trouxe para ela, né? Então, Uhum. isso é uma coisa muito importante, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, no meu caso, por exemplo, porque a função do peso, ela tem três funções específicas. Então, é a parte do destaque, onde a pessoa precisa se sentir vista, não quer se sentir sozinha, né? É que nem você estava comentando, que eu achei muito bem colocado, né? O gordinho engraçado, né? Exato. Sempre Vejo tem o engraçado. gordinho engraçado. Sim. Né? Então, se você perde ali o peso, você vai perder a graça. Às vezes as pessoas não vão te olhar mais do mesmo jeito. E isso Uhum. para você vai acabar afetando, você vai se sentir abandonado, né? Existe o outro a outra forma, né, do excesso de peso, por que que ele funciona, que é sobre a força. Sabe quando você parece que precisa carregar o mundo, você carrega todo mundo nas costas, daqui que eu resolvo, né? Fica aquela coisa do Uhum. tipo, eu preciso ter força, eu aguento. Então, né, como que uma pessoa minhonzinha, pequenininha vai aguentar tanta carga assim? Então, ela precisa ter força, Exatamente. né? Então, Uhum. por exemplo, eu chamei a Tati para trabalhar comigo, né, uma amiga que a gente tem em comum, e É verdade. literalmente, de contratar ela, eu perdi 5 quilos, assim, foi sem fazer nada. É só porque eu tirei aquele Exato. peso de cima de mim, entende? Sim. Eu entendi, a gente não precisa carregar tudo, né? Uhum. Eu tenho uma irmã, ela chama Soraya, né? E a gente passa por muita coisa juntos. Na verdade, somos em total de 7 irmãos sanguíneos em casa, né? Mas tem aquele que a gente se destaca mais.
A Soraya, ela é muito importante para mim, né? Eu acho que a gente não comentou sobre esse assunto, Uhum. mas aproveitar dentro da live. Ela é uma pessoa importante para mim, porque, assim, a Soraya é minha prima. E eu fui criado pelos meus tios. Então, é família. Mas a gente comentou sobre o assunto. Às vezes você tem a sua família sanguínea Uhum. e, com o passar do tempo, você pode agregar novas pessoas para sua família, que são aqueles seus amigos, que estão próximos de você, que estão ali com você o tempo inteiro. Às vezes a família está longe, né? Mas é alguém muito importante para mim, a Soraya, né? E aí a gente conversa de tudo, né? Ela me conta coisas, eu conto coisas para ela, né? E eu sempre falo para ela, Soraya, o que a gente tem que ter mais importante na vida da gente é a saúde. E esses tempos atrás a gente passou por uma fase muito complicada de perdas e tudo mais, né? E aí a gente tem os nossos problemas pessoais, né? Nossos problemas dentro de nossa família, e aí a gente acaba sobrecarregando tudo. E como você falou, a gente carrega o mundo nas costas. E a Soraya, ela tem muito amor para dar, né? Não só a Soraya, mas eu tenho mais amigos e familiares nisso, mas a Soraya é um destaque. Uhum. E eu lembro que uma vez ela chegou para mim e falou assim: se eu. Como que vai ser minha vida daqui para frente? Né? Meu pai foi, minha mãe foi, meu pai foi, meu irmão foi. E agora? Eu falei: você tem a mim? Né? E não se preocupa, eu estou aqui com você o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou aqui com você. Às vezes eu não estou presente, mas a gente liga, a gente manda mensagem e tudo mais. E ela é aquela pessoa que carrega o mundo todo nas costas, né? E ela, assim, Nossa, é uma vencedora. Eu falo para ela, só você é uma vencedora. Eu queria ter um pouco do que você tem, por tudo que você passou. Né? Meu tio, ele teve Alzheimer, por... começou quase uns 10 anos, e a gente perdeu ele tem uns 5 meses, né? Agora, mês que entra, faz 6. E é uma coisa, porque assim, você perde o pai, você perde a mãe, você perde o irmão, e você fica pensando, poxa, e agora? Como é que eu fico? Eu estou sozinha no mundo, né? E não, o mundo está com você. O mundo pertence a você, né? E eu falo muito isso para ela. Eu amo ela de paixão. é muito importante a gente ter essa, esse apoio, sabe? Porque pra gente, né, principalmente essas pessoas que carregam todo o peso, né? Eu Sim, já falo aqui, pode ser leve, não precisa ser pesado. Você não não, precisa não, carregar tudo sozinho, tudo sozinha. não Você precisa. pode pedir ajuda. É porque tem uma coisa aqui que, né, para quem tem bastante desse traço, que precisa dessa força, às vezes, né, eu tenho, é o meu segundo maior traço, e às vezes dá a impressão, assim, de que eu tenho obrigação de aguentar todo mundo nas costas, que eu tenho obrigação, de que eu não estou fazendo nada do que mais do que a minha obrigação, mas na verdade não precisa ser pesado e a gente não precisa carregar todo mundo. Às vezes a gente acha até que a gente está ajudando as pessoas fazendo as coisas por elas, mas eu vou dar um exemplo da minha mãe aqui. O que que eu fiz com a minha mãe? A minha mãe, ela sempre usava o problema para me aproximar dela. Aí o que que acontecia? O problema sempre se repetia e vinha cada vez maior, porque ela não olhou para ele. Entende? Então, no momento que eu conversei com ela, eu falei assim, mãe, você percebe que toda vez que eu ficar fazendo as coisas por você, resolver as coisas por você, vai aparecer outro problema, às vezes maior, porque você não olhou para a situação? Então, vamos fazer o seguinte: você vai resolver, eu vou estar aqui segurando a tua mão. Eu não vou fazer por você, mas eu vou te ajudar, eu vou te ensinar como fazer. E aí você faz. Parece que os problemas acabaram. Literalmente, entende? Porque ela conseguiu encarar o que precisava ser encarado. Então, às Sim. vezes a gente, né, não consegue, às vezes a gente, né, o que estava acontecendo comigo nesse ponto? Eu estava me deixando de lado para ficar cuidando da minha mãe, Sim. né? Então, assim, nem ela estava se resolvendo e nem eu. Porque às vezes o que acontece é as pessoas que estão de fora conseguem enxergar o que está acontecendo lá dentro, né? Sim. E
hoje, por nós estarmos não muito com a família, mas um pouquinho mais distante, não tem aquele contato do dia a dia, e a gente consegue perceber situações. Sim. Eu tive literalmente que mudar de país, né? Para poder É verdade, ter, mas você estava na ter- Inglaterra, né? Eu moro na Inglaterra. Então, literalmente, eu tive que fazer uma distância física de tanto peso que tava, sabe? Então, assim, Aham, a gente ama, a gente quer cuidar, mas realmente a gente não percebe o quanto que a gente está carregando um peso desnecessário, tanto na nossa vida quanto na vida da própria pessoa. Porque sim, né, a gente acha que a gente, né, tem obrigação de fazer, só que quando você enxerga a capacidade do outro de resolver a vida dele, você está até colocando ali, né, uma fé ali na que a pessoa dá conta, né? Então, se sim. está acontecendo na vida da pessoa, é porque ela dá conta, né? A gente só É. precisa ensinar ela a ajudar, Uhum, sabe? Como fazer isso, né? Então, sim. para mim é sobre isso, assim, foi a minha relação com a minha mãe melhorou muito. Uhum. É, eu tenho um lado religioso que eu gosto muito, né? Eu sempre falo, Deus nunca vai te dar algo que você não consiga carregar. Ele não vai te dar um fardo que você não consegue carregar. Porque à medida que você não consegue carregar, ele vai te carregar no colo, Sim. né? Ele vai te carregar no colo. E há fardos e fardos da vida da gente. E tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Às vezes você, como está passando para aquele momento, aquele processo, você vai perceber que você não consegue enxergar a luz no final do túnel. E depois que passa tudo isso, aquele turbilhão de sentimentos, emoções e tudo mais, você lá na frente você fala, putz, olha só, aprendi isso com aquilo, aprendi aquilo outro, e aquilo vai te amadurecendo. É aquilo que eu falei, a gente comentou sobre o assunto, né? Se eu tenho essa minha mentalidade de hoje, com 49 anos, se eu tivesse 30 ou tivesse 20, as situações seriam diferentes. Mas Sim. por que que eu não tenho essa mentalidade com aquela que eu tive naquela idade? Porque todo é o processo que nós tínhamos que passar. Foi doloroso? Foi. Aprendemos? Foi. Estamos vivos. Sim. E vai acontecer muito mais coisas dali para frente, Sim. né? É uma decisão diária, né? Da Sim, gente olhar pra gente mesmo, né? Olhar, porque eu falo que a decisão a gente está tomando o tempo inteiro, mesmo que tá. seja não fazer nada, já é uma decisão. Exatamente. Ou simplesmente você só observar o que está acontecendo e não ficar participando de todo aquele processo, né? Também é bom, também é Uhum, bom, né? E nós precisamos de mudança. A nossa vida, ela é feita de mudança. Ela é feita de mudança porque a gente precisa crescer, né? sim, E às exatamente. vezes não é só um sofrimento que aconteceu, às vezes é uma alegria, né? De estar com pessoas, né? De comemorar com pessoas, de ter aquele ciclo de amizade, aquele ciclo familiar. Isso é muito importante, a gente precisa disso. Eu sempre falo, Sim, gente, a gente não é sozinho, né? A gente precisa das pessoas. E muitas vezes eu falo, vamos observar, vamos fazer, vamos comemorar. A gente tem que comemorar o momento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? sim, A gente a gente tem um planejamento, né? Às vezes esse planejamento não vai sair 100% como você quer, ou simplesmente aquele planejamento você tem que mudar ele. Chega lá, no primeiro passo que você dá, você tem que mudar ele. E a vida é sim. isso, a vida é feita de mudanças. E a gente tem que encarar de frente, né? Lógico que vem todas aquelas emoções, né? Lógico que a gente fica chateado, lógico que a gente dá risada, que a gente fica feliz, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu tenho momentos felizes. Eu posso falar ao contrário. Eu tenho momentos que eu não consigo estar 100% feliz. Mas eu sou feliz. Eu gosto de estar feliz. É uma escolha, né? É uma Literalmente, escolha. escolher ser feliz é uma escolha.
Então, Exatamente. é legal isso você ter falado, porque tem essa rede de apoios, né, é muito importante, né? Então, por exemplo, quando a gente estava, né, comentando até dos ambientes, né, das experiências, de quando você vai, né, quando você está com os amigos e vai fazer ali, que sempre vai ter alguma coisinha, alguma comida ou alguma bebida, né? A gente estava conversando sobre isso. Até se você tem essa nutrição das pessoas ao seu redor, o seu prato pode estar vazio, que você vai se sentir Uhum. nutrido. Você nem vai perceber que você está com fome, sabe? Assim, Exatamente. né? É o Isso é se muito nutrir bom. da vida. Aham. E é gostoso quando você tem uma mesa farta, né? Ou Sim, simplesmente quando cada um traz alguma coisa. Porque sim. as pessoas, elas trazem o que tem de melhor de si. E aí você coloca a mesa e a pessoa senta à mesa, né? Ou a pessoa está com você passando por aquele momento. Isso não tem coisa melhor. São momentos novos que você está fazendo em sua vida, né? Isso é tão bom para o coração da gente, né? E dentro da nutrição, você está alimentando o seu modo físico, né? Porque a tristeza, ela só vai te trazer doença. Uhum. O rancor só vai te trazer um câncer, né? E às vezes você vê, você pega principalmente a Oriente, né? Você pega lá o Japão em si. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, existe um hospital somente com produtos naturais. Não é aquele medicamento de uma empresa X que você vai estar usando. Então, a pessoa lá está com dor de cabeça. Ah, eu tenho essa planta combinando com aquela outra planta. E é uma farmácia que você abre assim, você vê as plantas ali, as plantas in natura ou as plantas secas. Gente, eu achei aquilo muito interessante, né? Tá tudo disponível pra gente, né? Se a gente souber usar, né? A questão Uhum. é querer Sim. olhar para isso também, né? Aí você vai lá, quando eu estava lá na casa da minha avó, a minha avó fazia um chá para eu tomar, né? E às vezes você não entendia, porque assim, Uhum. as pessoas mais antigas, elas trazem um conhecimento das gerações passadas, o avô que ensinou, o bisavô que ensinou, e foi indo. E a gente não pode perder isso. Eu falo que isso chama-se cultura. Dentro da gastronomia, eu gosto da cultura regional. O que que é a cultura regional? A cultura regional é eu ir na sua casa e de repente você me faz lá alguma coisa, um prato, né, ou uma bebida, né? E aí tem ingredientes que é da sua família. Aquela receita é da sua família, né? Da região tal. Ah, eu sou lá de Minas, do interior de Minas, e lá no interior de Minas a gente tem o costume de comer isso aqui, né? E aí eu falo que isso é comida regional, é comida de vó. É carinho de vó, abraço de tio. Isso é tão bom pra gente. Legal isso que você ter falado, porque, por exemplo, aqui na Inglaterra as pessoas elas são mais frias, vamos dizer assim, né? Não é que nem o Brasil, que a gente chega, já vai conversando, já vai ali fazendo uma amizade, né? Elas são mais seletivas, assim, elas demoram mais para se abrir, né? Então você vê que não tem muito essa cultura do compartilhar algumas coisas, sabe? Aí me vem até aquela sensação, assim, às vezes no Brasil quando os pais estão ausentes e ficam intocando a criança de presente ou ficam intocando a criança de comida meio que para Sim. querer tirar da reta, tipo assim, mas eu estou te dando atenção, eu estou te dando tudo, né? E aí a Aham. pessoa acaba se sentindo abandonada e sozinha do mesmo jeito, né? Porque não é o tipo de nutrição que a pessoa está buscando, né? Eu acho que Sim. essa coisa é muito legal de cada um poder trazer um pouquinho do seu, um pouquinho da cultura, um pouquinho não só da cultura, mas do que a gente tem dentro da gente de melhor, né? Para ofertar ali pro próximo, né? Como você está na Inglaterra, o que fez você reparar muito? A gente fala reparar, né? Na verdade, é entender a cultura. Porque a gente, querendo ou não, a vida toda da nossa, a gente sempre faz comparação, né? Então a Uhum. gente compara tudo, a gente compara tudo. E quando você foi para ir para a Europa, para a Inglaterra, o que você teve um choque
e o que você entendeu o porquê desse choque? É legal essa pergunta, porque, assim, foram vários choques, vamos dizer assim, né? A Que a realidade gente... bateu com força, né? Sim, então eu já estava ali com o meu inglês era mais ou menos assim, sabe? Não era ali muito bom assim, então já teve o choque da língua. Aí depois junto tem o choque da cultura, justamente das pessoas não se abrirem muito, né? Então, eu gosto de falar, e eu não conseguia nem me comunicar, então para mim foi difícil. Não É, podia é verdade. conversar com as pessoas fazendo mímica, sabe? Aquelas coisas assim. Aham. Mas eu acho que o principal para mim que eu entendi e que é engraçado, porque eles gostam muito de quem é, né, por exemplo, dos brasileiros ou dos latinos no geral, porque a gente é um povo mais caloroso, a gente é um povo que, sabe, é mais amistoso, a gente realmente, assim, vai na casa das pessoas, a gente traz a alegria, né, e eles são muito fechados, eles são muito reservados, né, eles são muito Mas eles sérios. não se chocam com a nossa alegria demais, o nosso o modo nosso de ser, alguma coisa assim? Ou eles Então, gostam mesmo disso? aí é que tá. Eles têm uma forma que eu acho muito legal, que foi a forma que eu gostei da forma que eles fazem, que eles não misturam as coisas. Então, Hum, assim, eles são independentes emocionalmente. Então, o que que eles fazem? Eles sabem o que compartilhar, a hora de compartilhar, mas eles não ficam dependentes do outro. Ah, porque, né, o brasileiro tem muito isso, né? Parece que o outro está sempre contra ele com alguma coisa, né? Tá sempre assim, ah, mas a pessoa vacilou comigo. Não, eles entendem, né? Então, por exemplo, se você convida um inglês para ir na tua casa e ele não quer ir, ele não vai ficar dando desculpa, ele vai falar, não quero ir. Ele não tem não, essa. Não tem, e ele tá sendo honesto. Não quer dizer que ele não gosta de você, quer dizer que ele não tá afim de ir mesmo, e acabou. e a gente se ofende, né? Nós, os É, brasileiros, se ofendemos muitas vezes com o não. é, E às é, vezes o não é não. Não porque você não goste da pessoa, né? É não, não estou afim. é. Eu tenho um amigo que às vezes eu tenho o costume de falar muito não para ele, né? E ele fica assim, mas como assim? Eu falo, cara, realmente não, eu não quero ir, não quero, não estou afim. E aí as pessoas elas ficam com o pé atrás, né? Sobre situações, né? Sim, Aí nós, os brasileiros, não, fica dando volta, dando volta, dando volta. Mas a gente aprende também a falar muito não. No começo da nossa vida, a gente fala muito sim. E aí a gente é. fala assim, putz, por que eu falei sim? Mas é bom a gente aprender a falar não. E o não é algo para magoar alguém, né? Não, é o não do outro, é muitas vezes o sim para você. Você Sim. precisa falar o sim para você primeiro, né? Até aquele negócio do. Legal você ter tocado nesse assunto, porque aquela coisa que eu estava falando do peso, da força. É justamente sobre isso, né? Então, é sobre você se colocar em primeiro lugar, né? Então, Hum. por exemplo, tem muitas pessoas, às vezes, que eu pego, né, para atender, e que tem essa força que precisa e que não consegue dizer não. É realmente difícil para essa pessoa dizer não. Então, como que eu fiz, né? Dentro do trabalho, por exemplo, que é uma coisa que eu. Esse tipo de traço, né, ele se sobrecarrega demais. Sabe aquela coisa que eu levava o time nas minhas costas, porque eu dava conta porque eu fazia bem, eu fazia direito, então sobrava tudo para mim. Eu fui parar no hospital, literalmente. Então eu aprendi a falar um não primeiro de uma forma educada até aquilo ficar mais natural para mim. Não que agora eu sou grosseira, mas eu aprendi a falar de outra forma, né? Mas antes eu falava literalmente assim. Agora, a hora que eu tô estressada é não mesmo, assim, né? Mas assim, né? Já é um não mais rígido, né? É, Um não é, num tom mais alto, né? porque a pessoa Porque no explodiu. dia a dia é assim, ah, não, obrigado, né? Porque senão a Ou não, não, pessoa. não quero ir. É. Porque esse traço ele tem essa mania de. Justamente porque ele não consegue falar não, ele vai juntando, 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 juntando. Aí vira uma panela de pressão. Na hora que Hum. explode, explode com quem não é, com quem não tem nada a ver com o assunto, é no horário errado, é no lugar errado, é tudo errado. Então, né, existem formas de se falar não, por exemplo. Então, no trabalho, eu aprendi a chegar para a pessoa e falar assim: olha. Eu não vou conseguir te entregar isso que você está me pedindo da forma que você merece.
Se Uhum. você, então eu vou te deixar livre para pedir para outra pessoa fazer para você, porque eu não vou conseguir te dar a atenção que eu gostaria de te dar nesse momento para fazer isso. Começou assim e depois foi melhorando, sabe? Foi ficando mais tranquilo de eu falar não, mas no começo você precisa às vezes para se Sim. sentir melhor, sabe? E quando a gente vai dar aquele primeiro passo do não, você fala, e agora? Como que eu vou soltar o não nessa situação? Né? Você, como especialista na área de leitura, seria o quê? Leitura corporal ou qual o nome que se dá? Eu faço, tipo, eu juntei, né, as várias técnicas que eu tenho de formação e eu acabei montando a minha forma, o meu método, mas o Uhum. principal ali que eu uso é uma análise corporal, que a gente chama, que pelo formato do corpo. Então, não tem nada de energético, não tem nada de ocultismo, não tem nada, de genético, literalmente por foto eu consigo fazer, que é justamente a formação do ser humano. É como os animais, né? Eles se protegem dos ambientes. Então, para sobreviver, Sim. ele cria algumas coisas para se proteger do ambiente. O ser humano também faz isso e ele deixa sinais, né? Então, na Foi nossa uma formação, ele foto, deixa como sinais. fazer? Tem sim. Por exemplo, eu te mandei uma foto, tá? E eu vou falar assim, eu vou mandar uma foto natural, como se eu tentasse esconder de mim mesmo quem eu sou. Aí mando para Sim, você. Você sim, poderia fazer uma análise sobre essa foto, tá? sim. O que que você vê de início, de cara? Então, eu vejo assim, claro, né? Para você ter, são 5 traços, né, que a gente é formado. O que muda é a porcentagem de cada um deles, é a formação de cada pessoa, é justamente a combinação desses traços e a porcentagem de cada um. Mas eu consigo ver, vamos dizer, né, a gente nunca tivesse conversado aqui. E Aham, eu consigo ver já pelo formato do seu rosto, por exemplo, eu consigo ver um formato, e não tem nada a ver com peso, é um formato arredondado, né? aham. São formas redondas. Então, por exemplo, você não tem muito osso exposto, sabe? É uma coisa assim harmônica, ao mesmo Aqui tempo é tem um harmônico. pouquinho de gordura. Mas não é sobre gordura. Você podia ser assim, desse jeito aqui, mas ia ser Sim. arredondado, sabe? Aham. Sem ver quinas, sem ficar vendo muito osso. Você não vai ver muito osso. Tem pessoa que você vê que é bem, né? Às É, vezes a pessoa tem mais a bochecha, não é a bochecha, mas tem esse osso, se eu não me engano, é zigomático, porque eu estudei, não sei também. Tem os ossos, né, mais uhum. acentuados, essa parte osso mais para frente, E acho que deu uma. né? Aí, voltou. Não tem. Às vezes a pessoa tem essa parte mais acentuada, essa parte aqui também mais para frente, Sim. né? É interessante. Sim, então eu consigo ver, por exemplo, né, pelos traços, eu consigo ver que você é um bom comunicador. Então, por isso que é interessante quando a gente tem essa informação, porque vamos dizer que você estivesse se isolando, né? Aham. Você não está falando com muita gente, você está mais assim dentro de casa, principalmente na pandemia, isso aconteceu muito. Eu sei que isso está te trazendo na dor. Só que está doendo tanto que você nem consegue enxergar que isso é que está te fazendo mal, sabe? Porque você está tão recluso, né, naquela situação que você nem consegue conversar com as pessoas, mas assim que você vai, sei lá, vai dar uma volta na rua, né? A gente estava até conversando sobre isso. Dar uma volta no quarteirão, você já se sente melhor e você não entende por quê, né? E é justamente por conta de como você funciona. Então, uma vez que você entende como você funciona, você consegue entender os padrões que se repetem na sua vida, você consegue entender o porquê você age daquele jeito, né? Então, por exemplo, que a gente estava falando aqui da. É engraçado isso, né? Da Inglaterra, né? E do Brasil. Culturalmente falando, assim, a gente tem alguns traços mais parecidos, assim, mais emocionais. E aqui na Inglaterra, as pessoas têm os traços mais racionais. Então, isso também está no formato do corpo, eu também consigo ver isso, né? E aí você Uhum. consegue ver que, por exemplo, no Brasil a gente fica com birra, a gente fica achando que, né, o outro tá com É raiva da verdade. gente. E aqui É. não, eles não têm tanto desse traço emocional, eles são mais racionais do que emocionais, né? Então a gente consegue literalmente entender até o porquê que eles são mais tranquilos para falar o não, por exemplo, entendeu? Você acha que isso, que, por exemplo,
Quando vieram para o Brasil, já tínhamos, né, os índios, e depois vieram os portugueses. E a gente acha que deve ter vindo, antes dos portugueses, já deve ter vindo alguém, né? A gente Sim. não tem historicamente tudo isso escrito, né? Então, nós vamos dizer, começamos com os índios, né? São os nossos parentes mais antigos aqui, né? Das Américas em si. Aí depois vieram os portugueses e depois os portugueses vieram outras culturas também, né? E aí depois nós tivemos a parte de migração e tudo mais. Então, se você pega o Brasil, ele é vasto por muitas culturas. Eu tenho uma tia que era japonesa, os pais vieram do Japão, e ela veio para o Brasil, ela nasceu, ela é brasileira, né? E os pais são japoneses, pai e mãe são do Japão. E realmente a cultura, mesmo ela sendo brasileira, a cultura é bem diferente, né? O jeito, você vê o jeito de falar, o jeito de colocar, né? Uhum. Então, sentido. E aí se fica olhando, né? Igual quando eu estava dando aula de gastronomia, chegou uma pessoa, isso é já dentro do Brasil, aí chegou uma pessoa, uma nova aluna, porque a gente começa a dar aula de gastronomia e a escola ela pode aceitar um novo aluno, ela vai começar dali por diante, e depois, mais tarde, ela vai fazer os módulos lá que ela perdeu para trás. E aí veio uma mulher, e eu via a postura dela que era diferente. E aí tá, conversei com ela, né? Quando chega um aluno, eu me aproximo, explico sobre a matéria, né? Passo para a pessoa certinha, como que devemos fazer aquele procedimento aquele dia. E aí eu dou um pouco mais de atenção, porque todas as outras pessoas já me conhecem, já sabem como que aplicar a aula, então fica um pouco mais, né? E às vezes eu pego um aluno que está mais em destaque em sala de aula e chama junto comigo, né? E às vezes eu falo assim, ó, é para você adotar aquela pessoa, né? E, e aí a gente vai. E aí foi um dia, foi o segundo dia de aula, foi o terceiro, tal, né? E aí eu perguntando se ela estava entendendo, se ela estava gostando, né? E aí depois eu falei assim, gente, eu vou perguntar, né? Quero saber um pouco mais da pessoa. E aí eu vi aquela postura, bem assim, corpo ereto, né? E tudo mais. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não quero ser invasivo dentro da sua vida, mas você trabalha com o quê? Ela falou assim, sou militar. Aí eu falei, entendi, né? E aí eu falei assim, da Aeronáutica, Exército, né? Aeronáutica, Marinha, Exército. Ela falou assim, não, fui delegada da Polícia Civil. Hoje eu estou aposentada. E na hora que ela falou aposentada, o sorriso veio até aqui, né? Então, se você for ver, realmente é a postura que ela tinha que tomar durante o processo de trabalho dela. Eu falei, Sim, então por isso que você se comporta desta maneira? Aí ela falou, por quê? Eu falei, não, porque você tem uma postura diferenciada das outras pessoas, né? Então é pelo cargo que ela teve, que ela ocupou olha que durante anos. interessante. E aí você fica com aquilo para você, né? Eu achei muito interessante. Tem um traço, né, que ele tem muita disciplina. Ele é Traço da muito. disciplina, exatamente. É. Então, você dá para ver que, por exemplo, são pessoas. Eu até vou usar o exemplo do peso aqui de novo, porque aconteceu comigo, né? Então, é uma Hum, pessoa que tem um corpo mais harmônico, é um corpo mais violão, é um corpo mais assim, literalmente que você olha o rosto da pessoa, você tem bastante desse traço também. Ele é bem desenhado, sabe? Ele tem harmonia, você consegue ver uma coisa que ele é gostoso de enxergar, de ficar vendo, por exemplo, entendeu? Não é uma coisa parece que tá ali descompassado, parece que foi colocado no meio do, do corpo da pessoa, sabe? E essas aham, pessoas, quando elas estão bem com elas mesmas, elas gostam de estar em competição com elas mesmas, elas gostam de estar em primeiro lugar, elas são perfeccionistas, têm geralmente uma régua bem alta, é difícil, elas cobram bastante, do mesmo jeito que elas se cobram, elas cobram do outro também, né? sim. E eu tive essa dificuldade, por exemplo, porque esse traço, quando ele tá na dor, ele não pode estar em destaque, porque ele acha Uhum. que ele vai ser atacado, sabe? Então, Será que ele fica recluso com
reclusão ou É, constantemente com medo? é porque, por exemplo, o maior medo dele é de ser excluído. Hum, Então, para eu não ser excluída, eu já me excluo, entendi. entendeu? Então, eu nem vou me colocar em competição porque eu não quero perder, por Uhum, exemplo, entendeu? Então, se sim. você se você tá na dor, às vezes a pessoa procrastina, é o tipo de pessoa que está sempre procrastinando, ou é o tipo de pessoa que tá sempre na dúvida, tá sempre triangulando, tem sempre a ideia A, a ideia B, a ideia C, toda hora tá mudando. Não consegue tomar uma decisão, sabe? Vai E tudo isso sempre inconstante, né? você consegue ver, mas você vê essa pessoa, né, que você estava comentando, ela já estava no recurso, porque ela conseguia usar isso a seu favor, então ela conseguia ter uma disciplina, ela, né, ela tinha esse posicionamento, né, essa coisa já de a postura, né, que a gente fala, a gente consegue ver a postura nessa pessoa, você vê literalmente a coluna É, reta, exatamente. Né? Só ficar né? em pé, assim, para te falar. Né? Aí você via ela constantemente assim. Falei, gente, Aham. eu passei um ano, eu fiz aeronáutica, e aí a gente sempre está nessa postura, né? Postura de sempre alerta, né? Ainda mais Uhum. ela, por ser militar, dentro da polícia, que realmente eles têm que sempre estar em alerta, porque eles têm que saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Sim, E, e aí fica um pouco tenso. sim. Jesus, imagina você viver tenso esse tempo todo. Né? Meu Mas avô foi mas militar. E tá. ele tinha essa postura, né? E aí você fica pensando, né? Quando você está tenso, você está muito em alerta, né? Todos Uhum. os, todos os seus sentidos estão ligados ao mesmo tempo. E, e a pessoa parece que ela não descansa, né? Está sempre assim, rígida e tal. E aí a Mas gente essa precisa dar relaxada. impressão E aí nas é. aulas que eu ministrava para ela, eu percebi, ela ria muito, né? Ela dava Uhum. risada, tal. Aí nós tínhamos um outro aluno, eu cheguei assim, dar aula para a minha sala tinha todas as idades, né? Eu só não cheguei a dar aula para criança, mas assim, na minha sala tinha todas as idades. E eu tinha uma turma de segunda-feira, a turma de segunda-feira, é a pessoa a mais de 40. Eu Hum. tinha, na minha sala eu tinha engenheiro, tinha ela que era militar, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha dono de casa. Então, assim, eu trabalhei com todos os públicos, né? E é muito gostoso, porque aí chega uma hora dentro da sala de aula que a gente descontrai, né? E Uhum. aí, enquanto a gente está fazendo uma preparação, às vezes a preparação ela demora um pouco mais, principalmente de forno. Você coloca no forno, o que você vai fazer? E aí, onde a gente sentava, tinha umas cadeiras lá, a gente sentava, aí a gente discutia questão de aula e às vezes a gente falava sobre o dia a dia, constantemente, né? E até a preparação ficar pronta. Às vezes é 20 minutos, às vezes é 10 minutos. E aí eu falava, gente, ó, daqui a pouco a preparação vai estar pronta, e aí a gente precisa montar a mesa, porque a gente montava a mesa, tirava foto cada um do prato que cada um fazia, né? E aí eu perguntava, e aí, como que você vai apresentar seu prato? Aí a pessoa parava, ficava meio em choque assim. Eu falei, você vai ter que fazer uma boa apresentação do seu prato. Mas como que Uhum. eu faço? Você já comeu em algum lugar fora? Já. E como vinha um prato para você? Ai, o prato vinha bonito, maravilhoso. Eu falei, louça a gente tem umas boas louças, a gente tem um pouco da preparação. E como você montaria? Aí a pessoa ficava em choque, né? E depois aí faz descontraindo, né? A pessoa vai, você pode montar assim, coloca esse sobreposto com esse, aí você joga um caldo aqui para dar uma consistência, e aí depois você pega o ângulo da foto, você tira assim, tira mais próximo e tal. Então, e você começava a perceber as pessoas, e elas começavam a se soltar, né? E quando a Essa, pessoa se solta, ela fala de tudo, né? Ela sim, começa a se abrir. E aí quando se abre, porque ela tem confiança em você, né? Então é gostoso quando você sente que a pessoa confia em você. Ainda mais quando você é professor. Quando você é professor, as pessoas estão com ânsia de aprender,
querem aprender, né? E aí você se torna referência. E o meu maior medo era fazer com que as pessoas não entendessem aquilo que eu estava ensinando, Uhum. né? Porque você precisa com que as pessoas confiem em você. E aí você, queira ou não, você se torna referência. Nossa, isso é tão importante, né? É uma coisa que eu aprendi também. Por isso que essa formação eu acabei adotando ela assim para a vida, porque quando você. É isso que você está falando, é você saber deixar o outro à vontade com você. Então, quanto mais informação, né, você consegue ter ali a respeito da pessoa, nesse sentido, assim, para você fazer ela se sentir à vontade e se abrir com você, mais você consegue fazer o seu trabalho e ajudar ela, né? Então, eu Uhum. já fiquei, enquanto você estava falando, eu já fiquei imaginando, sabe? Então, por exemplo, já vou dar uma dica aqui, né, para você. Se você tiver uma pessoa, um aluno ali que tiver bem, assim, geralmente eles são mais magrinhos, eles têm um olho um pouco maior, eles têm já os ossos aparentes, então aqui assim no pescoço, você vê que é uma pessoa que você vê bastante cotovelo, né? A gente brinca que é o joelho, como é que é a musiquinha? Tem uma musiquinha lá que a gente brinca, né? O joelho, cotovelo Cabeça, e, né? ombro, joelho e pé? É, Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. isso. Aham. Essa pessoa, ela, por exemplo, ela não gosta de ser colocada assim, né? Ela não gosta de muito toque físico, então evita o toque físico. E ela gosta, ela é muito, geralmente são pessoas extremamente inteligentes, elas têm muitas ideias, mas elas têm medo de colocar as ideias para fora, porque elas têm medo que as ideias dela sejam rejeitadas. Então, é Aham. uma pessoa excelente, por exemplo, para você falar assim, cria o teu prato aí do jeito que tá na tua cabeça, deixa ela, sabe? E Uhum. dê vazão para essas ideias, sabe? Dê vazão para essa pessoa poder mostrar as ideias e ela sentir um espaço seguro para isso. Uhum. Que ela não vai ser criticada. É o tipo de pessoa que na infância geralmente ouvia coisas do tipo, nossa, você viaja muito na maionese, nossa, que ridícula a sua ideia. Sabe? Quando você traz para ela esse conforto dela, aqui eu posso vestir, ela vai até às vezes grudar em você, sabe? Porque ela tem tanta dificuldade em interagir com as pessoas que quando ela se sente à vontade, ela vai literalmente sentir um espaço seguro, né? Outra Uhum. coisa que você estava falando, por exemplo, eu fiquei imaginando, né? Quando você tá ali na preparação do prato, que daí você ia conversando com as pessoas, e aí você perguntava, né, como que você vai apresentar seu prato? Tem um traço que é mais assim, você vê que é um traço que a pessoa é mais quadradinha, sabe? Tem o rosto mais largo, tem aqui o tronco mais largo. É o tipo de pessoa que, né, as pernas são mais grossas, né? Então, elas têm dificuldade, por exemplo, em ficar expostas. Então, se Uhum. você chegar para ela e falar, vai lá na frente e fala alguma coisa, ela vai congelar. Na minha sala, de segunda-feira, não, não essa segunda, mas de sábado, eu dava aula no sábado de manhã. E além dos meus alunos, eu tinha dois alunos especiais, né? Então, nesses dois alunos especiais, um estava fazendo a transição de masculino para o feminino, e o outro, ele tinha um pouco de um traço autista, né? Uhum, E como lidar com esses tipos de pessoas, de públicos diferentes, né? Que aí são pessoas que precisam de uma atenção diferenciada. Eu falei, e sim. agora? E eu comecei a pensar. Primeiro, eu tenho que tratar eles naturalmente, independente do que os outros alunos vão entender, né? E minha preocupação não era eu dar aula, mas a minha preocupação era dos alunos entenderem e aceitar particularidades diferentes, né? Uhum. E aí, o que que eu pensava? Eu falei, e agora? Como que eu vou lidar com essa situação? Né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente. Se acontecer algo que de repente se torne desagradável, aí eu vou chamar o aluno no particular e vou explicar a situação. Mas tentei deixar o máximo possível ao natural,
Porque se você começa a tentar pôr alguma coisa, fica uma coisa forçada. E Sim. aí a pessoa que está lá vai sentir que ela está sendo excluída, ou que a aula não é natural, é uma coisa engessada. E eu deixei as coisas ao natural, né? E fluiu. Eu lembro que a nossa aluna que estava fazendo a transição, e no final da aula, a gente tira a foto dos pratos e depois a gente tira uma foto a gente fica atrás e os pratos ficam na frente. Então pega os pratos que você fez e você fica atrás. E aí eu convidava essa aluna para tirar foto. Ela não queria. Eu falei, vem tirar foto e tal. Ah, não, não quero. Eu falei, tá bom. Se não quer, eu não vou ficar insistindo, né? E aí depois que tirava a foto, falei, um dia você vai vir tirar foto com a gente, né? E passou-se meses em questão disso aí. E ela chegou, como chegava sempre ao sábado, e sempre falava a mesma para todo mundo, gente, vamos lá tirar foto. E ela veio tirar foto. Ela veio tirar foto, assim, não tinha como não esconder a minha felicidade, né? Ela veio, tirou foto. Eu falei, nossa, eu estou muito feliz. Você não sabe o quanto eu estou feliz com você, né? Não que eu não estava feliz antes, mas assim, eu acredito que você deu um passo tão grande, né, para que você conseguisse. Porque imagina o bloqueio que essa pessoa não deveria ter, né? O medo de ser aceito ou não. Gente, isso aí não é fácil. É legal Não é porque você fácil. tem essa sensibilidade, né? Assim, tem pessoas que não iam conseguir ver dessa forma, né? Por Uhum. exemplo, essas pessoas mais... Aqui na Inglaterra é mais comum, né? As pessoas serem mais esse traço que a gente chama até de mais frio. Algumas pessoas chamam de frio, mas não Ah, é, eles são só mais racionais, né? Então é assim, você tem que fazer na cabeça deles, né? Agora, você entendendo o que que a pessoa está sentindo, que você tem essa sensibilidade, você consegue fazer com que a pessoa faça. Tudo bem, às vezes ela tem que fazer mesmo. Vamos dizer que fosse ah, obrigatório, né? Mas a forma que você vai fazer a pessoa fazer, você vai estar respeitando a forma dela de ser, uhum. né? A Você minha não vai maior estar forçando. preocupação, a minha maior preocupação é não deixar de respeitar. Isso é uma Exatamente. particularidade tão grande de cada um, né? É assim, às vezes as pessoas elas não, elas não podem aceitar, mas ela tem que ter uma coisa chamada assim, respeito. Sim, Você tem que respeitar todas as pessoas, né? sim. E aí a aula era muito boa, porque fluía muito bem. E às vezes eu chamava um aluno para ajudar o outro, ou às vezes a gente colocava, tinha os pratos que eram individuais e tinha os pratos em dupla, ou entre. Eu gostava quando eu aplicava a prova, né? Aí eu aplicava a prova. Aí tinha aqueles programas que a gente vê, né, os realities na televisão sobre gastronomia. Eu falei, gente, eu vou fazer o da caixa, né? Vou fazer o da caixa. E aí eu coloquei duas caixas. E aí eu separei a sala em dois. Falei, gente, vocês têm duas caixas aqui. E aí eu quero que vocês se separem em grupo. Não, eu não vou escolher, isso é de vocês. Vocês se separem em grupo. E vocês escolhem qual caixa, caixa um ou 2. E aí eles ficavam com medo, né? Nossa, o que vai ter? Será que eu vou dar tempo? Será que eu falei, gente, o tempo nós temos exatamente 3 horas de preparação. Vocês vão ter tranquilamente, né? E aí fica, mas quem que vai fazer comigo? Não sei o que lá. Falei, quer que tirar no papelzinho? Fique à vontade. E aí eles tiraram, tal, o grupo ficou lá. E aí na caixa eu coloquei as coisas lá e grupo um vai ficar com a caixa número um, grupo 2 caixa número 2. Na hora que eu levantava, as pessoas falaram, não acredito. Era coisa simples, né? Você Uhum. quer colocar coisa sofisticada? Tá, mas você tem muito mais tempo. E a nossa aula era de 3 horas. Estourando 4 horas que o pessoal já tinha que finalizar a cozinha e depois ir embora. E aí era muito divertido. Eu falei, vocês têm 5 minutos para vocês bolarem uma receita sobre o que está aí. Porque assim, você abriu, você mostrou para eles todo o material que tem ali. Às vezes tinha quatro materiais só. E a pessoa tem que Nossa. bolar em cima daqueles 4 materiais. Porque assim, o conteúdo já foi aplicado.
Então, assim, Uhum. eu tinha um módulo, então eu falava, gente, sempre depois de módulo tem prova, né? Então, dentro daquele módulo, você vai usar as técnicas dentro do módulo, né? E você vai me apresentar. E aí eu vou avaliar de vocês o que vocês vão fazer individual, o que vocês vão fazer em grupo e as técnicas que vocês vão aplicar. E tem jurado. E aí eu chamava o pessoal da escola, falava, você vai ser o jurado. Você e você. Você vai avaliar técnica usada, sabor e apresentação. Isso era o que a gente usava. E eu avaliava como professor, eles individualmente, e eles em grupo, e as técnicas que foram usadas. Gente, eles quase morriam, mas saíram, É um saíram. belo exercício isso para é uma coisa que eu brinco, né? Porque a gente tem os 5 traços, por exemplo, só que algumas pessoas elas têm medo, né, de usar alguns. Então ali com certeza você colocou as pessoas para dar o melhor de si com a capacidade que elas já têm. Alguns vão ter um pouco mais de agilidade em algumas coisas, mas os Uhum. outros podem até ser que demorem mais. Então, por exemplo, tem gente ali, com certeza chegou e ficava esperando instrução, sabe? Alguém tinha que falar o que Uhum. que ela tinha que fazer. Já tinha outras que não gostavam de fazer, mas falavam para o outro assim, ó, você faz isso, mas são ótimos para liderar, por exemplo, né? Então, você acaba desenvolvendo um pouquinho ali de todo mundo. Eu achei bem interessante essa É dica. interessante, porque você está. Como que eu vou conseguir avaliar um. Eu estou aula, como que eu vou conseguir avaliar um aluno? Uhum, Né? Primeiro, você avalia sobre o conhecimento que ele tem dentro daquilo que você passou para ele. E eu sempre começava a aula, por exemplo, ah, vamos pegar aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre a comida da Bahia, né? Então, nós começávamos assim: comida regional, comida por estados ou por regiões dos nossos estados, mas eu sempre era comida do estado. Depois que nós fazíamos o Brasil todo, a gente começava, a gente, de vez de subir, a gente não subia, a gente pulava para a Europa. Então a gente uhum, pulava para a Europa e a gente pegava alguns países, não dá para pegar todos, né? Então a gente pegava a Inglaterra, a França, Itália, né? Aí a gente pegava, e a gente misturava um pouco de grupos do pessoal os sírios, os libaneses, a gente fazia um só, porque quase o tipo de alimentação é bem parecido. Aí você uhum. pega lá Vietnã, aí você pega Japão, que são culturas asiáticas, porém são diferentes, né? Sim. E aí nós trabalhávamos em cima disso. Saía da Europa, da Ásia, da África, aí nós íamos para a América Central, e aí pegava a América do Norte e Canadá. Pegava Estados Unidos e Canadá. México, Estados Unidos e Canadá. E esse a gente finalizava, né? Então, quando a gente pegava a comida, área regional no Brasil, eu sempre falava da história. A história, ela é muito importante. Por quê? Para a pessoa entender o contexto, por que que lá na Bahia se come daquele jeito? Por que que no Sul se come assim, né? Quais as características que tem cultural? O Brasil é cultura pura, de norte a sul, né? Sim. Então, aí eu falava da questão da colonização, da influência da colonização sobre eles, e por que que eles comem. Quanto mais próximo do litoral, mais frutos do mar e peixe você tem na alimentação. Quanto mais para dentro do estado, a cultura ela vai agregando situações. Então, eu falava um pouco da cultura com eles, né? Falava de pratos principais, né? De dentro daquele contexto. E depois eu começava com a aula. Às vezes dava 10, às vezes dava 20. Porque assim, quanto mais perguntas tem, mais a aula fica extensa. E o restante das aulas eu tinha como apresentar técnicas para eles, cortes e tudo mais. E era assim. E isso aí era. Você tem que mostrar para eles.
que a alimentação não só o que você coloca para dentro, tem uma história atrás disso, né? Sim. Agora eu vou apresentar por apresentar. Tem lugares que fazem isso, tem lugares que faz, né? De dois alunos, quer dizer, de uma quantidade de alunos que eu tenho, que eu tive no período que eu estava na aula, dois hoje são professores. Ah, que legal. Eu lembro que tem o Yuri. Yuri dá aula numa outra escola que eu dou aula, ele dá aula até hoje. E ele me fala assim, chefe. Eu falei, Yuri, pode me chamar pelo nome, por favor. Eu acho que nomenclatura, lógico, eu te mostro respeito, eu acho isso fundamental. Mas eu falo, Yuri, pode me chamar por meu nome mesmo, Rodrigo. Fora da cozinha, porque eu sempre falo, gente, todo mundo é cozinheiro. Formar-se em gastronomia não significa que você vai formar um chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um título, né? O que é um chefe de cozinha? Chefe de cozinha é responsável pelo grupo de pessoas e aquele sempre que conhece muito técnica e executa bem aquela técnica e sabe ter um controle não somente na preparação, na apresentação, mas também com o grupo de pessoas que estão envolvidas, né? Sim, Então você é chamado de chefe de cozinha é para chefiar aquele grupo de pessoas, mas todo mundo é cozinheiro. Eu sempre falava isso para ele. Ah, eu vou me formar em gastronomia, vou ser chefe. Meus professores sempre falavam isso para a gente. E a gente tem que levar isso, porque às vezes o título chefe sobe muito na cabeça das pessoas. E aí, quando alguém chega para você e fala, ah, você é um cozinheiro. Tudo bem, eu realmente sou um cozinheiro. Aí a pessoa, não, eu não sou cozinheiro, eu sou chefe. Não, eu sou cozinheiro. Eu aprendi as técnicas para eu me formar como cozinheiro. E aí o chefe é só um título maior para você cuidar de uma quantidade de pessoas. E aí ele falava, chefe, desse que lá, eu falei, não pode me chamar pelo nome. Não tem problema não. Eu gosto desse nome, Rodrigo. E até hoje ele não consegue. Que ficou, né? Aí vem sim. aquilo que eu te falei, vem o respeito. Você começa a ter o respeito. Igual os meus professores de nutrição. Tem os nomes deles, mas em sala de aula eu falo professora, fulano, professor ciclano. Então, quer ou não, é um respeito que você tem. Ou senhor e senhora, né? Demonstra isso. E aí, quando eu estou lá aprendendo nutrição, eu fico muito preocupado, porque eu já penso lá na frente, né? Eu já sou Uhum. ansioso, porque eu penso lá na frente. Putz, eu estou aprendendo, eu estou no segundo semestre, quer dizer, no segundo ano, faltam mais 2 anos. E depois de eu me formar, como que eu vou conseguir pegar tudo que eu aprendi e aplicar dentro da nutrição? Às vezes eu fico pensando. Aí eu paro e penso, igual quando eu estava na gastronomia, né? Eu aprendi tudo com excelentes professores, depois aprendi bastante na prática com muitas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente de você chegar naquele lugar, já tem uma história, já tem um pessoal que está lá com uma história. E você ir em cada um, saber de cada um, de buscar informação pessoal da pessoa e também da profissão que está ali. E a gente tem que ser humilde o suficiente, né? Eu, ah, Aham. eu Eu não tenho. fico preocupada com isso, não. Assim, olhando para você e ouvindo o que você está falando, assim, literal, eu tô falando de coração. Você não precisa se preocupar. Primeiro, porque você já entendeu, né? Você explicou muito bem aqui a diferença entre chefe líder e chefe-chefe. Né? Então, o Uhum. chefe líder é aquele que literalmente ele não é o cargo, as pessoas elas vão seguir, elas vão gostar de estar com a pessoa, que nem líder de equipe, né? Eu brinco que tipo de líder você é? Aquele que quando você sai de férias todo mundo fica triste ou eles abrem um champanhe, né? Tipo, a pessoa sumiu, entendeu? Estamos de férias da pessoa, então você tem que entender que tipo de líder você é. E aqui você me explicou muito bem já, assim, que você consegue ver, né, a importância de respeitar as pessoas que estão ali, respeitar o que veio antes. Então, isso para mim já é a característica de líder. E outra coisa é transferir as capacidades, né? Você consegue fazer isso, você já está fazendo isso. Então, você consegue entender que você consegue transferir.
as coisas de um lugar para o outro. Então, assim, honestamente, você não precisa se preocupar com Mas a o gente não pode futuro, ficar não. preocupado, sabia? Porque é muita responsabilidade. Quando você trabalha com responsabilidade, gente, é outro mundo. Quando você está ali porque você foi contratado só para fazer aquilo, né? Eu não sei se é assim, sabe? Eu acho que Uhum. quando eu entro de cabeça. Lógico, a gente Sim. não Você não vai pode fazer de qualquer jeito, mas você vai fazer bem sobrecarregar. feito, entendeu? Se alguém me contrata, eu vou dar o que eu tenho de melhor e um pouco mais. Sim. Né? É porque você pensa na responsabilidade. Né? Lá onde eu trabalho hoje, eu tenho algumas pessoas que estão sobre minha responsabilidade, né? E então, eu trabalho numa cozinha industrial. Nessa cozinha industrial temos vários colaboradores, funcionários que trabalham lá com a gente. Depois que a gente faz, depois que eu não, é muito difícil eu colocar a mão. Eu vou lá, eu auxilio, eu converso com eles sobre a preparação que a gente vai fazer no dia, né? Ah, como que a gente vai fazer esse arroz, como a gente vai fazer essa carne e tal, né? Então, assim, eu gosto de ter deles a participação. Gente, não é porque Uhum. você é líder, é só você que vai mandar. Você tem Sim. que trazer o grupo para você. Porque se o grupo não gostar de você, você não fica. E eles vão fazer de tudo para tirar você dali, né? É o E isso é muito controle, né? ruim, você perceber que as pessoas não te querem ali, Sim, sim, sim. né? É legal você ter Então, falado isso, porque eu acho que o mais difícil para algumas pessoas é justamente assim, tirar a mão do controle, largar a mão do controle e confiar mais nas pessoas. Né? sim. Então, vai devagar, você não precisa jogar uma responsabilidade super grande numa pessoa que você está testando ainda. Vai Uhum, devagar, né? Dá um pouquinho aqui, vê como que ela se sai, treina ela. Não é delargar, é delegar, né? Então você vai uhum, ensinar, você não vai simplesmente jogar e esperar que a pessoa vá fazer, né? E aos poucos você vai construindo uma equipe forte, né? Pessoas ali que cada um vai eu lembro que quando eu quando eu fui parar no hospital lá, porque justamente eu ficava pegando tudo pra mim, meu chefe só pedia pra mim, né? Aí eu falei, aham, tá pesado, vou pedir ajuda sim. aqui. Aí eu comecei né, delegar as coisas, ensinar as pessoas, e eu comecei a ver que elas faziam melhor que eu. Falei, opa, demorou, Eu né? lembro que eu lembro que na minha equipe, né, e eles viam que eu estava estressado. Gente, é muito incrível. Eu tenho uma equipe assim fantástica. Nossa, Uhum, eu tenho uma equipe extraordinária que trabalha comigo. Né? Hoje eu estou de férias, tem mais uma semana de férias, mas assim, eles percebem que você está passando, às vezes algo pessoal, ou às vezes algo ali do trabalho, porque você também é cobrado. sim, E aí, às vezes, eles me viam, né, nervoso, mas não posso passar esse nervosismo para eles. E aí ele, chefe, o que que aconteceu? Fala logo, fala logo. Falei, gente, a gente só tem que fazer a nossa parte. E eles me chamavam, como se diz, eles tentavam me proteger. Eles são muito isso, protetores, sim. né? E eu me sinto assim muito acolhido por eles, né? E isso é tão gostoso. Eu acho É, que isso não tem dinheiro que pague, sabia? sim, E aí eles sim. me acalmam, né? Eles me acalmam, eles falam, chefe, vai dar uma volta, vai dar uma volta aí em torno do restaurante, da coisa, e esparecer a cabeça, ou entra lá no banheiro, né? E coisa assim. É muito bom Legal. isso. A reciprocidade das É, pessoas que estão trabalhando com você. E aí depois eles fazem a preparação, eu auxilio eles, né? E depois eu vou lá para o atendimento. O atendimento é onde fica a parte do restaurante, onde a gente coloca todos os alimentos ali. E aí eu tenho um contato com os clientes, né? Que são as pessoas que vão almoçar lá dentro do restaurante. E é gostoso, eu gosto disso. Aí eu converso com um, eu vou, ajudo a fazer a reposição. Aí tem o pessoal de dentro da cozinha e tem o pessoal uhum, que fica fora da cozinha fazendo os outros atendimentos. Às vezes a pessoa está cozinhando, de repente ela vai para a lavagem de uma louça, a pessoa está numa salada, ela vai para a reposição da comida que nós vamos servir. Então, assim, a gente passa a ser
tarefa, né? Sim, sim. Multifunção, multifunção. E nesse momento é um momento que a gente descontrai, né? Que aí tá lá e chega um cliente, conversa com você, nossa, você está sumido, nossa, essa preparação que você fez, ou vem um elogio, nossa, chefe, a cozinha, a comida está excelente. E eu sempre falo, gente, não foi eu que cozinhei. Quem cozinhou foi os meus cozinheiros, né? Pode deixar que eu vou passar. Aí eu venho, vou pegar alguma outra coisa, eu entro dentro da cozinha e falo, olha, fulano de tal falou que a comida estava muito boa, né? Tá mandando parabéns para vocês. Eu nunca falei que foi eu. Eu sempre falo, nós temos uma equipe. E essa equipe que está proporcionando para vocês essa boa refeição. Fiquem à vontade, né? Um bom almoço para vocês. E é assim que eu falo, é assim que eu converso com todo mundo, Legal né? você ter falado isso, que me veio uma coisa na cabeça agora, né? Bom, você estava falando das comidas dos lugares diferentes, né? Das regiões. E até você comentou da Inglaterra, daí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, mas a Inglaterra, né? O peixe com batata frita, né? Tipo, o prato principal deles não tem aquela coisa do brasileiro. Não Aí, tem aí erro, você né? falando isso, não tem. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, a diferença do brasileiro para mim é justamente essa, assim, sabe? Essa, é que não tem tempo ruim, né? Você vai fazer Não. um pouquinho de cada coisa e você tá fazendo aquilo com prazer, você tá fazendo aquilo com gosto, você tá fazendo aquilo de coração, né? Eu trabalhei Uhum. aqui em restaurante e tal, e eu via o pessoal da cozinha e, nossa, era, sabe, não vou encostar aqui porque, né, não sou pago para isso, sabe? Umas coisas assim. Aí você fica assim, gente, aí vem aquelas comidas xoxas. Você reflete, Não entendeu? tem emoção, vamos dizer assim. Não Gente, me tem. desculpe os ingleses, não, não é isso. É que o Brasil tem uma cultura tão farta, tão vasta, né? Nós tivemos Sim. influência deles também. E a gente Sim. sabe que a Europa em si passou por algumas guerras, né? E teve a sua população, tanto homem quanto mulher e criança, que participaram, que lutaram, que, né? Duas grandes guerras grandes. E aí a, a gente pega a história, né? Hoje a gente está falando de guerras modernas. Acho que Uhum. hoje a gente está falando de guerras modernas, né? Vamos pegar do século passado, né? De a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Mas se a gente pegar a Europa em si, né? Desde quando a Europa é a Europa, sempre teve disputa de poder, né? Um país Sim. invade lá e quer ter mais territórios e assim vai, né? Diferente da nossa aqui, né? Uhum. Então acho que é por isso que fez com que a Europa em si é o que é hoje, né? Sim. E quando eu falo para eles, na gastronomia, nós vamos aprender a comida da Inglaterra. Aí a pessoa fica assim, O que que é você vai ver? batata e peixe. É. Mas e é batata e peixe, pessoal. É o tradicional. Existem outras coisas, mas é o tradicional. Ah, na Bahia é acarajé, no sul é carne, né? Aqui na nossa região que São Paulo e Minas, eles estão grudados, aí a gente pega a, a comida mineira, que vem porco, que vem, nossa, uma variedade tão grande. E aí você fala, na Inglaterra é só batata e peixe. E aí é onde eu falo para eles, pessoal, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês, né? Cultura é cultura, né? Por que batata e peixe? Eles tiveram muitas guerras. E lá é É um país que necessidade. passa por um frio danado, neva. Aqui, quando um Uhum. frio tá aqui na nossa região, a gente já quase morre de frio. Ou tá quente demais, ou tá frio demais. Então, Sim. assim, a gente tem que entender a cultura, né? Na Segunda Guerra Mundial, eu falo para eles, as pessoas, para elas sobreviverem, às vezes não tinham nem o que comer. Uhum. Ou, às vezes, elas comiam o que estava cru, porque se elas fizessem um fogo, né, não tinha gás encanado, ou bujão de gás. Se elas fizessem um fogo, elas podiam ser descobertas pela tropa inimiga, Sim. né? E aí eu falo para eles, vocês sabiam que batata crua mata por causa de uma enzima que tem na batata? E muitas das pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial,
Eles comiam cru e muitas delas morreram por causa disso. Ela vai te envenenando aos poucos e a guerra não durou uma semana, ela durou anos, né? sim, E eu falo para eles que a gente não passou por isso. A gente não tem uma história de guerra. A gente tem conflitos internos, né? sim, E hoje o Brasil ele é um país que come muito bem. A sim, gente tem uma riqueza alimentar assim extraordinária. Infelizmente jogamos muita coisa fora. sim. Cultural. Gente, isso é cultural. Então a gente tem que entender um pouco sobre a cultura. Por isso que eu falo. Quando eu começo as minhas aulas, eu falo sobre a cultura. É interessante, é importante eles saberem sobre isso. É eu chegar lá, só apresentar um prato e finalizar o prato e falar das técnicas. E as técnicas também são culturas. Cada país tem a sua técnica. E o bom é que o Brasil tem todas as técnicas. Né? O Então é Brasil é assim, muito rico, é né? algo preocupante, né? Uhum, Porque você tem que ensinar eles as coisas. sim. É o que você falou, é necessidade, né? Assim, você vê que, por exemplo, o brasileiro ele é muito, como é que eu vou dizer, flexível, né? Até Sim. pela nossa necessidade, a gente precisou dessa flexibilidade também, pela Aham. falta, né? Pelas vezes organização dos recursos que a gente sabe, né? Que pode ser um problema. Então, não adianta, né? A gente ter tudo ali na mão também, não saber o que fazer com aquilo. Então, chega aqui, por exemplo, era escassez, né? Então, literalmente, eles pegam aquilo o que davam conta, né? E aprendem, né? O negócio da batata é engraçadíssimo. Eu lembro que eu fui receber um casal de amigos uma vez, né? Acho que foi a primeira vez que fui receber gente que não era brasileira, né? Aí ele assim, mas cadê a batata? Porque tem que ter batata. Igual no Brasil, que nem Tinha arroz e feijão. batata. É. Né? Aí eu E falei, não aí, tem como você batata. lidou com isso? E como você lidou com isso? Porque você estava É, apresentando a sua cultura para eles, né? sim, sim, sim. Ah, eu expliquei, né, que no Brasil e literalmente era arroz e feijão que tinha, né? Assim, tinha outras coisas, mas era o arroz e feijão. Então, né, eu expliquei e tal pro pessoal, a gente não usa, a gente troca a batata pelo arroz, né? Porque É, aqui literalmente aham, né? Você pode botar sim, até arroz, mas vai ter que ter batata. é, aham, É muito é engraçado. interessante. Porque quando você apresenta uma nova cultura, que seria a nossa alimentação, e aí o legal é que dá para você brincar com o Brasil inteiro, né? Você Sim. pode falar assim, pessoal, ó, uma vez por semana, durante um ano, 365 dias do ano, eu vou apresentar um pouco da minha cultura para vocês. Eu E você tem fazia muita isso coisa na para empresa. apresentar. A Tem gente muita coisa fazia, para sabe, apresentar. porque a gente tinha uma mistura de eram 8 línguas que a gente falava. Então, assim, Nossa, você imagina bastante coisa. que, sim, então, assim, era gente do mundo inteiro. E aí a gente Uhum. fazia algumas confraternizações onde cada um levava alguma coisa do seu país, né? Eu Aham. sou péssima na cozinha, já vou dizendo, então, assim, para mim tinha que ser coisas. Nem brigadeiro eu consigo fazer direito. Então, tipo, eu sempre pedia para alguém fazer, porque era uma E desgraça. batata e peixe? Tranquilo, são dois pratos só. Né? Pois é, aí a gente sempre fazia essa troca, né? E é Aham. muito engraçado, né? Porque é justamente o que cada um aprendeu ali, né? O que cada um tinha Uhum. de mais valioso, vamos dizer assim, né? Então, né, é o que você Sim, falou, é a sobrevivência, né? Aqui é tem muito isso. sobrevivência. E você vai sempre mostrar o que você tem de melhor. A gente sempre Sim, vai querer mostrar que o Brasil tem de melhor, né? sim, Que a nossa cultura é um modo de vida, é um modo de estar, né? E é muito rico, né? sim. Eu vejo que eu tenho alguns amigos que não são brasileiros, eles vêm para o Brasil, eles se apaixonam. O brasileiro tem um Querem problema ficar. dele não valorizar sua própria cultura, que é triste de ver, É né? triste, verdade. Ele É, valoriza mais a pessoa de fora do que a pessoa de dentro. quando você chega aqui, você olha, né? Você vai trabalhar com eles, assim, você vê a diferença do brasileiro e deles, aí você fica assim, gente, por que que a gente não consegue, né, dentro do Brasil, dar valor ao que a gente tem? Aqui a gente é super bem visto, porque a gente trabalha bem, a gente raciocina, a gente pensa, a gente consegue, né? Eu lembro que uma vez caiu o sistema lá do lugar que eu trabalhava, deles assim, como é que a gente vai cobrar os clientes? Eu falei assim, ué, na mão, você não sabe, né? Tipo assim, pra gente não é um Simples, problema.
Mas a Sim, gente, né? porque a gente está acostumado muito com tecnologia, né? Uhum. Isso é Não muito sabem ruim. fazer, é aquela coisa assim, muito certinho, só funciona daquele jeito. Aí É, quando alguma coisa sai fora, eles não conseguem, às vezes, e não é assim né, de sacanagem, vamos dizer assim, eles não conseguem mesmo pensar fora da caixa. E a gente, por a gente precisar, né, se virar e ter essa flexibilidade, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue muito além. Então, o brasileiro, sim, infelizmente, ele não se enxerga com essa capacidade. Ele se diminui muito. É triste de ver. uhum, isso é verdade. Mas graças que nós somos dois brasileiros, eu ainda estou no Brasil, você está aí. E o bom Sim, disso é que você consegue demonstrar para as pessoas um pouco sobre quem somos nós, né? sim, Tudo bem, é legal os sotaques que nós temos, né? Então você vai para o sim. norte, nordeste, são sotaques totalmente diferentes. Engraçado que são palavras, são questão de parte coloquial, né? Então, se de Aham, repente você for, por exemplo, igual Minas, se você for para o interior de Minas, as pessoas falam totalmente estranhas. Aí você vai ficar falando, putz, o que que essa pessoa falou? Moço, eu é, posso falar, o senhor pode falar mais devagar? E mesmo falando mais devagar, são palavras do dia a dia deles, né? sim. Eu É estava legal vendo, isso. eu tava vendo um vídeo, acho que foi no Instagram, de um rapaz, a mulher dele falou assim, amor, fala para fala uma palavra, usa todas as palavras nossas numa frase. Ele falou, eu fiquei falando, hã? Parece que fala um outro idioma. Por quê? Pela riqueza de cultura que nós temos, né? Sim. Eu falo que os mineiros eles têm preguiça, eles cortam as palavras quase no meio ou cortam quase tudo e diminui tudo, né? E se você não prestar atenção ou se você não souber, você realmente não entende o que está sendo falado. Que engraçado. Aqui tem uma. Aqui também tem as diferenças, né, regionais. Por exemplo, escocês, nossa, é difícil entender, né? Mas tem um colega meu que trabalhava na empresa onde eu estava, era muito engraçado, porque ele corta também as palavras. É adolescente, assim, né? E ele Aham. cortava as palavras. Aí uma vez eu ficava assim, né? Aí ele assim, você não fala inglês? Aí eu falei, se você falar inteiro, eu entendo. Tipo assim. Se ele falar a palavra completa, eu vou entender o que você está falando, meu amigo. Sim. Né? Mas Ah, é justamente isso. Ficava, sabe, cortando. Eu falei assim, gente, não consigo entender essa pessoa. põe o tradutor aí para mim, por favor. Tem um chefe meu que era engraçado, ele era português, só que em Portugal tem a Madeira, que é uma região, né, dentro de Sim, Portugal. E é muito forte o sotaque. Eu falei para ele, fala inglês comigo, porque eu não estou entendendo seu português. sim. Literalmente. A cultura, a região influencia muito, né? Sim, sim, sim. Influencia É. demais. E ela influencia também nos hábitos do dia a dia, né? Ela influencia no seu vestir, ela Uhum. influencia até no que você, do modo que você se coloca perante as pessoas, né? Muito, Aí muito. muito ombro caído para frente, né? Uma cara meio desmanzelada, né? Uma coisa assim, né? Aí não Nossa, adianta, isso gente. me Cultura é afeta cultura. muito. Afeta. Afeta muito. O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa se comporta. Então, né, como eu trabalhava, né, com 8 línguas diferentes, a gente via muito isso. Então, por exemplo, a forma que, porque eu fazia é, o atendimento, eu ajudava as pessoas que estavam atendendo os clientes e eu fazia a analista de qualidade deles, né, do atendimento. E eu tinha que entender que tinha, apesar da empresa ter as suas regras de como que deveria ser o atendimento, tinha as particularidades de cada região. Então, não adiantava eu chegar para um russo e falar assim, eu quero que você atenda igual o brasileiro atende. Não vai Não vai. funcionar. Não vai. Não vai Uhum. funcionar. Sim. É aquela coisa, você tem que entender a cultura para você adaptar as regras da empresa dentro daquela cultura. Igual se você Sim. pega vamos falar, a gente está falando de alimentação, pegar uma empresa de alimentação. Quer dizer, algo sobre alimentação. No meu país,
é de um jeito, e aí eu vou adaptar aquela alimentação com a alimentação para o Brasil. Pegar assim, comida japonesa. Eu tenho um amigo que é japonês mesmo, e ele fala assim, Rodrigo, não tem nada a ver essa comida japonesa sua aqui. Olha, A tradicional não não tem nada sabia. a ver. Uhum. Não vai cream cheese, não vai essas outras coisas que vão, né? Ele falou tradicional, tradicional, né? Só que o brasileiro, ele faz a adaptação para o paladar brasileiro. Sim. Japão é Japão, aí tem adaptação para a Inglaterra, adaptação para a Coreia, adaptação para a África e assim vai. E aí eu tive dando eu estudei um pouco sobre a adaptação de alimentação. Ela é assim. Se eu for colocar como é feito naquele país, muitas das pessoas elas não vão gostar. E aí é onde a gente adapta, né? Então você tem que ter essa adaptação. E no nosso trabalho também, a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente está trabalhando. Sim. Você Esse só não negócio pode perder a sua essência. esse negócio de adaptação, eu lembrei de uma colega que eu morei com ela, era inglesa, e um amigo nosso, ele foi fazer um suco natural de laranja. E ela achou horroroso, porque ela estava acostumada com aquele suco de Imagina? industrializado, hiper mega concentrado, que de natural não tem quase nada. Mas né, ela estava acostumada com aquilo. Então, né, por exemplo, água de coco, eu não consigo mostrar pro pessoal daqui como que é a verdadeira água de coco, porque não tem. Não tem coco aí. Não tem, não é igual o Brasil. E as frutas aqui não tem gosto, parece, sabe? Assim, então é completamente diferente. Né? Pode ver, quando o pessoal de fora vai para o Brasil, eles amam as frutas, eles ficam assim deslumbrados, porque tem gosto, né? Você vai. É E tem porque sol. quando a gente fala de frutas, como você está falando, a fruta é assim. Fruta no pé é um sabor, fruta que você compra no mercado é outro sabor, porque eles tiram ela bem mais para verde antes de madurar. Aí tem um Uhum, processo que você força ela a fazer a maturação. Então imagina, a gente está no Brasil. Vamos pegar norte, né? Norte e Nordeste. E a gente faz a produção aqui na nossa região, São Paulo, Minas Gerais. Até ela chegar lá, então eu vou tirar do pé ela meio verdolenta, tá? uhum. Ela vai passar por aqui, ela vai começar a subir e ela vai chegar lá em 2 dias. Aí ela vai para algum lugar resfriado, para ela, porque às vezes vai num carro frigo, num transporte que tem climatização, e tem às vezes que ela não vai. Ela vai Uhum. lá com uma lona em cima até chegar na distribuição. E aí ela passa um processo até ela poder chegar lá. Então ela vai perdendo as coisas. E não fica Interessante. igual você comendo o pé. Eu lembro quando era criança, lá em Delfim Moreira, é uma cidade do interior de Minas, que aí no final de semana meu tio tinha fazenda, a gente ia para lá e tinha pé de algumas frutas. E tinha um pé de pera. O pé de pera ele é grande, ele é alto. A gente subia no pé de pera. E aí eu, a Soraya e o Juvenal, a gente subia, né, subia lá no pé de pera. E aí a gente sentava lá no galho e comia a pera diretamente do pé. Aí hoje eu chego a pera lá no meu trabalho, ou eu vou aqui no mercado, no mercadinho, ou no hortifruti perto de casa, e eu compro. Eu falo, gente, não tem o mesmo gosto. Não tem o Interessante. Eu mesmo achava que era sabor. por conta do sol, mas então não é sol, tem outras Não, coisas também. É, que interessante. tem um processo todo, né? Tem um processo todo que faz mudar. Aí muda. Aí Hum. se a gente está falando isso no nível Brasil, né? Uhum. Aí a gente vai falar assim, exportação de nossas frutas para fora. Imagina, se aqui demorou 2, 3 dias até chegar lá e não tem mais um sabor igual do pé, imagina quando chega para aí. Então eu tenho que tirar ela mais verdolenta. Então, às vezes vai uma semana, 15, 20 dias, vai depender do trajeto, se ela vai de. Provavelmente a maioria vão em navios, Uhum. né? Então tem um clima todo que vai mudar. Aí chega aí, ela já saiu verde daqui. Ela vai amadurecer à força até chegar aí. E realmente não vai ter sabor. Nossa, eu lembro, né, das últimas vezes que eu fui pro Brasil, quando eu vou no mercado, a primeira coisa que eu pego é melancia. Eu falo assim, eu sinto falta do gosto da melancia.
né? Então é Aí engraçado é isso, muito porque diferente. é, é bem diferente. E queira ou não, a gente tem, vamos dizer que o Brasil ele é verão o ano inteiro, principalmente quando a gente começa a pegar subir mais para o norte e nordeste, então é verão o ano inteiro. E isso para uma fruta, ela é essencial Sim, para essas nossas frutas brasileiras, né? A gente sabe que tem sim. frutas de climas frios, né? É, o kiwi Então, aqui não vai ser igual aí, por exemplo. O ah, kiwi aqui é muito bom, mas o do Brasil não vai ser igual, por exemplo. exatamente. Mas o gostoso disso tudo é que, como hoje virou globalmente, né? Você consegue ter frutas do mundo inteiro num lugar só. O Sim, nosso que vai para aí, de vocês que vem para cá, né? E isso é muito bom, porque aí você consegue perceber as culturas. Aí você vai pegar tâmara. Gente, tâmara é algo de 60, se não me engano, é 60 anos. Então eu planto, eu vou morrer, e não ainda vai ver, né? a, o pé ainda não deu a fruta. Eu não Quem que vai sabia colher é disso. a próxima geração. Então é Nossa umas Senhora. coisas que você fica pensando assim, gente, igual pinhão. Aqui na nossa região a gente tem pinhão, né? Hum. O pinhão não deixa de ser um tipo de castanha. Então eu vou plantar o pinhão, aí vai nascer o pinheiro, e depois de 30 anos que ele vai começar a produzir. Eu não sabia disso. Meu Deus. Né? 30 anos. De 20 a 30 anos ele começa a produzir. Olha só É, o tempo para poder produção. né? Por Então, o isso tempo é muito que grande. é uma coisa que não é sempre, não é toda hora, é uma coisa, né, É, mais. aí ele vai dar uma vez ao ano, que é mais na época do frio. Ele é de clima frio, né? Tudo bem que aqui na nossa região, né, região de São Paulo, porque às vezes eu lembro quando eu fui em Curitiba, e aí eu fui na época já primavera, em Curitiba, há uns 2 anos atrás. E aí as pessoas em Curitiba perguntavam se a gente conhecia o pinhão, né? Porque eles acham que o pinhão é de Curitiba para baixo, né? Hum, Eu falo, não, eu moro no interior de São Paulo, com divisa com Minas, e nessa divisa com Minas e São Paulo, no clima mais frio que nós temos lá, a gente tem a araucária, que é a árvore que dá o pinhão. E a gente tem lá. Mas é verdade. Aí eu entrava na internet, pegava a cidade e tal, mostrava para ele. Eu falei, nós temos também as nossas araucárias do lado de cá, né? é E as coisa pessoas, elas dela. ficavam assim, surpresas, né? E olha que a gente está dentro do mesmo país. É Sim, cultural, não adianta. sim. Ah, que legal. Eu não sabia disso, não. É, É muito, o Brasil é riquíssimo, né? Assim, você vê que sim. eu brinco que o pessoal fala do exterior, né? Fala muito do de fora, do que é aqui de fora. Mas, poxa, a riqueza que a gente tem dentro do Brasil, o tamanho né, do Brasil, eu acho que, sei lá, a Inglaterra deve ser do tamanho do estado de São Paulo, entendeu? Eu brinco, a gente tem rei ainda, gente, não é assim não. Tipo, a É, gente fica menosprezando a nossa cultura, menosprezando o nosso país e eu gosto de estar. A internet hoje em dia a gente tem essa facilidade para conversar com as pessoas, então quando eu vou no Brasil eu vou sempre visitar alguém diferente em algum lugar. Sempre isso é tem bom. lugares para a gente conhecer, né? Porque o Brasil é muito rico. Você que está na Inglaterra, como que você consegue lidar com a sua parte social? Eu aprendi, tem uma coisa aqui na Inglaterra que eu gosto, que é sobre você, é, vamos dizer assim, ser mais reservado no sentido de tomar conta da sua própria vida, assim. Então, isso é uma coisa que eu gostei bastante, né? No Brasil fica, às vezes tem, né? A gente brincava, assim, tem as fofoqueiras de plantão, né? Aqui você nem não conhece quem é o teu vizinho, né? Aqui, Ah, tipo, isso é legal. eu sei que é a minha vizinha, assim, porque eu vejo às vezes ela saindo, mas não é uma coisa que você Ah, fica ali conversando e tal. Então, isso eu gosto. Então, nesse ponto, é importante, né, a gente entender que a gente também precisa da nossa bateria social, a gente precisa estar entre as ah, pessoas, só que eu escolho, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos, eu seleciono eles, eu falo assim, esses aqui né? É para isso, para isso assado. Tipo, eu tenho, né, amigos em que eu sei que eu posso contar. Mas por exemplo, na pandemia foi um, né?
para a maioria das pessoas foi um Deus nos acuda. Eu estava bem porque eu já, né, quando você está bem com você mesmo, né, Sim. tem isso também, você consegue ficar sozinho, olhar para si internamente. Então, como eu já fazia isso há muito tempo, eu consegui me lidar, né, lidar bem com a situação, Aham. mas eu tenho literalmente os grupos, entendeu? Porque senão você, uma coisa que eu escutei uma vez de um inglês que eu achei interessante, né, ele falou assim, nossa, eu invejo vocês porque quando vocês ficam velhos, né, vocês têm a família para cuidar de vocês, e aqui não, né? Você cuida, né? Eu acho o máximo os idosos serem independentes aqui. Você vê a galerinha, né, de bengalinha assim, tá Uhum. pegando ônibus, tá passeando, tá se virando, mas eles Mas, Por um gostam da gente lado, ter por esse um lado é muito contato. bom, porque você Sim, percebe que não é porque a idade chegou, sim, que a idade chegou que você vai ser descartável, né? sim, E um monte de sim, países como a Europa, os países que se encontram na Europa, eles preservam aquilo que a gente estava falando aquela vez, eles preservam mais as pessoas idosas. E as pessoas idosas, né? Aqui no Brasil a gente fala que as pessoas idosas são a partir de 60. Elas ainda têm muita coisa para imagina. produzir pela frente, né? E é legal Sim, isso aí na Europa em geral. Eu sei que isso é muito cultural também no Japão. Eles têm um respeito uhum, tão grande pelos idosos que assim é uma coisa assim extraordinariamente fora do comum, né? E coisa que a gente deveria ser aqui no Brasil. Ele acha que o sim. brasileiro deu 60 anos já não vale mais nada, É que o né? Brasil, às vezes, ele às vezes até deixa de se cuidar um pouco nesse ponto, né, da longevidade, né? Por isso que a gente está até comentando sobre isso em relação à nutrição, né? Porque Sim. não é mais a saúde só, é a longevidade, né? É uma coisa Aham. que é literalmente, hoje em dia as pessoas, elas, né, morrem mais tarde. Então, como que você não vai olhar Sim. para isso? Aham. A gente, na nutrição, a gente estava falando sobre o quadro da população. Ela está evoluindo cada vez mais. Então, antigamente, você pega aí as pessoas, elas morriam com 30, 40 anos. Uhum, Uma idade pequena em comparação até a idade que nós temos hoje. Aí a parte oriental, né? Eles sempre viviam mais. Por quê? A alimentação influencia muito a qualidade de vida, as pessoas idosas estão sendo produtivas e até lá, né? Então, Brasil, 40 anos e aí as pessoas morriam. Aí depois, 50. Depois, 60. E aí, hoje tem gente passando de 80, 90 anos tranquilamente. Então, assim, sim, muita coisa mudou, né? Antigamente você tinha uma alimentação, que eu sempre falo, alimentação, a gente tinha uma horta no fundo de casa. sim, E aí você fala, é orgânico. Essa febre do orgânico, né, que parece que é uma coisa nova, mas não é nova. Sempre teve nas casas das pessoas. Hoje as casas são menores, às vezes é uma casa em cima da outra, né? Que às vezes a pessoa não tem espaço para você produzir. Mas tem, eu lembro da minha avó, das minhas duas vós, vós maternas e paternas, né? Então, assim, a minha avó materna, ela tinha uma área pequena, vamos dizer assim, 10 de largura com 3 de comprimento. Quer dizer, 10 de comprimento com 3 de largura. E ali ela plantava um monte de coisa. Salsinha, couve, mandioquinha salsa, ah, pimentas que ela gostava, né? Chuchu. E aí, infinidade de coisas que dá para você plantar num lugar pequeno. A minha avó paterna, lá em Minas, ela já tinha um pouquinho de uma área maior e ela plantava um monte. Aí tinha árvore frutífera, né? Tinha pocã. Nossa, como era gostoso. Chegava a época de pocã, aquele pé todo carregado, até tinha que escorar, pôr escora para que as, hum, as, os galhos não quebravam, de tão pesado que tinha, né? Então, assim, a alimentação, gente, ela é essencial na vida da gente. Quanto mais natural, melhor, né? A sim, gente pega aí países muito industrializados, de alimentação muito industrializada. Você vê que a pessoa tem um sobrepeso grande. E quando você tem um sobrepeso grande, ele interfere muito na sua qualidade de vida. Você não sim, consegue ter mobilidade, né?
a sua parte de você, você começa a ter fadiga, você tem uma pressão alta, você tem uma diabetes, né? Aí você, aquilo que você falou, você começa a usar o seu corpo para tentar se diminuir e tudo mais. Então a nutrição ela veio para dar uma ajuda, né, para a população. Então, em vez de eu ficar usando medicamentos, eu vou usar a minha própria alimentação, né? E Exatamente. equilibrar a alimentação vai te ajudar, né? Primeiro, ela ajuda você a ter uma autoestima melhor, né? Você começar a olhar no espelho de um modo diferente, né? Em vez de eu me entupir de medicação, eu vou comer corretamente. E a gente sabe que a gente tem que comer corretamente. Às vezes é o estresse do dia a dia que não dá tempo de eu preparar uma alimentação. Mas se todo mundo conseguisse fazer pelo menos uma alimentação no dia na sua própria casa, preparar o alimento, escolher o alimento rico, né? Uma proteína de boa qualidade. Aí eu tenho dois, três tipos de vegetal. Eu tenho, posso fazer uma salada, né? Eu tenho as folhosas. E aí eu faço um bom prato, um prato colorido. Quanto mais colorido é o prato, melhor é. Então, ó, já mudei. Por causa de uma refeição, eu consigo mudar um monte de coisas dentro do meu organismo, né? Muitas vezes a pessoa sofre um estresse, né? Ah, eu estou com depressão. E a alimentação, ela ajuda a tirar você um pouco, porque dos nutrientes que você está ingerindo para o teu organismo, ele vai trabalhar na sua hipófise, né? Ele vai trabalhar na sua tireoide, né? Então, por isso que a gente tem que estudar o corpo humano e saber o que cada alimento vai agir dentro do seu corpo. Ah, eu tô com gordura no fígado. Vou fazer batatinha frita? Vou comer um frango com uma pele crocante, que é uma delícia, né? Então você começa a entender. E meus professores falam, né, na entrevista que você tem com o seu paciente, você tem que perguntar de tudo, de tudo. Que horas ele acorda, o que, que ele come no café da manhã, né? Ou às vezes a pessoa não tem costume de café da manhã, isso já é ruim. A pessoa não ingere muita água. A, a pessoas, a gente fala até, né, das nossas fezes. Olha para suas fezes, vê como que ela tá. É muito interessante. Eu falei, nossa, professora, ele vai fazer cocô com a pessoa? Né? É uma coisa muito íntima. Ela falou, mas você tem que perguntar, você tem que falar. Porque aí, se ela tem, de repente ela tem lá, ela vai usar o banheiro 3, 4 dias. Gente, isso faz um mal. A minha mãe, por exemplo, ela não bebe água, ela não come muita fibra. Então, o bolo fecal ele vai ser difícil de você estar digerindo. Eu falei, nossa, É. professor, eu vou ficar com vergonha de ficar perguntando essas coisas. Ela falou assim, é natural. É, a profissão ela é Falar. assim. E aí ela fala muito da mulher, né? Quando que começou a parte menstrual da mulher? Com Uhum. quantos anos, qual a alimentação que ela usa, porque aí entra a parte hormonal. Gente, é uma coisa assim fascinante. Ela vai conversando, vai explicando, eu fico falando assim, gente, do céu. Então tem muita coisa ainda para aprender. Eu ainda estou no segundo ano, gente, eu não sou nada. Então tem muita coisa. E aí depois tem as especialidades dentro da nutrição, né? Eu assim, me identifico com algumas. Eu me identifico com a parte pediátrica, que o que você come pequeno vai te influenciar na sua velhice. Eu acho isso bem importante. Eu não vou dar um celular, um tablet na mão do meu filho e encher ele de produtos industrializados para eu ter pelo menos um sossego e ficar podendo fazer minhas coisas, né? Então, isso já influencia bastante. Uma das coisas que também influencia é a parte geriátrica, né? São os idosos. Você ajudar os idosos, de repente o idoso tem uma mobilidade muito complicada, né? Ou de repente o idoso se machucou,
Aí você vai olhar a alimentação dele. sim. E então você vai fazer um processo com ele, né? Muda a Isso energia, né? Muda tudo. Que nem você falou, muda muda o humor, tudo. muda tudo. Muda tudo, exatamente. E isso é importante. Você quer ter uma boa, envelhecer bem, você tem que começar lá logo de início. Sim. Logo de início. Se Eu, você vai entupir seu filho com um monte de tranqueira, você sabe que você está dando aquilo ali. Gente, inconsciente, a gente sabe. E como que ele vai estar na velhice? Será que ele vai conseguir chegar na velhice? É o que eu falo para os meus sobrinhos. Eu falei, gente, hoje eu estou com 49 anos. Será que vocês vão chegar na minha idade com a saúde que eu tenho? Comendo esse monte de tranqueira, né? Tudo bem, eu não gosto de cozinhar, eu tenho preguiça de cozinhar, não sou da cozinha, isso, aquilo, outro. Mas se você sai para comer, pede alguma coisa, eu não estou falando para você não comer, eu estou falando só para você ter cuidado. sim. Cuidado. Porque se a gente envelhece mal, a gente não vai ter que ter alguém para cuidar da gente, né? Eu vou ter um monte de coisa. O meu salário vai tudo em medicação. Academias. Nossa, eu vou para academia, vou mudar meu corpo físico. Não, você vai ter saúde. Eu não preciso ficar bombado, algumas coisas assim. A pessoa, quando fala em academia, ela acha que a pessoa que tem um músculo gigante, né, tal. Não é assim. Você vai para academia, você vai fazer exercícios físicos, que aí vai estimular seu corpo. Então você estimula, você acha que você só está estimulando o físico fora, você está estimulando o de dentro. E É, queira ou tudo não, pensa, gente, né? você vai estar fazendo com que as enzimas do seu corpo vai ajudar no seu cérebro. É Isso legal é você ter falado isso porque fundamental. a doença, né? Ela justamente quando a gente ignora tudo que vem antes, a doença é a última coisa que aparece. Então você ignorou o seu mental, você ignorou o seu emocional, você ignorou o seu energético, você ignorou, né, o físico até você ficar doente. Então quando você já começa a olhar desde o princípio o que que você está ingerindo, e ingerindo tanto de alimento, ingerindo de palavras, ingerindo, né, de pensamentos e tudo mais, né, quais são os ambientes que você está frequentando e tudo mais, você começa a Uhum, ver que a vida da pessoa ela vai mudando, né? Então, a claro. alimentação é uma coisa que é muito, eu gosto de usar esse exemplo, que é uma coisa muito, como é que eu vou dizer? Fisicamente falando, é mais fácil de você enxergar. Sim, Por exemplo, você pegar e comer, quando eu, por exemplo, como alguma coisa fresca, eu consigo uhum, sentir a diferença, parece que imediatamente, da energia que aquilo tá me dando. sim. Aham. É bem diferente. É muito Uhum, diferente. Hoje você tem, aqui, eu acho que aí também tem essa qualidade. Você vai no supermercado hoje, você já tem alguns legumes e verduras praticamente já cortado. Você só vai chegar na sua casa, você vai montar a sua salada com eles, ou você vai colocar eles na panela e só vai fazer o processo que você tem que fazer. sim, Facilitou bastante, né? sim, Quanto mais natural a gente comer, é melhor. Eu sei que isso não é 100% para todo mundo. Tem às vezes que a pessoa está no trabalho, está comendo, né, sua marmitinha, está comendo o seu lanche. Isso é aquilo cultural que a gente sempre falou, né? A gente tem falado aqui na live. Mas pelo menos tenta comer o mais saudável possível, né? sim, Quero comer pizza? Beleza, vai comer pizza. Quero comer um lanche? Vai comer um lanche. Não precisa ser todo dia, né? sim. Todo dia Procurar não tem opções mais necessidade. saudáveis, né? É, Também. procurando coisas saudáveis, né? Aí durante o dia, tal, eu tomar um café da manhã, eu tenho lá meu café. Tem às vezes que a pessoa só toma um cafezinho preto e come uma coisinha. Mantenha o seu corpo sempre alimentado, né? Isso Alimenta é a muito mente junto, importante. né? E também, não só alimentar de algo via oral, mas também alimentar o espírito, alimentar a mente.
Isso é importante na vida da gente. Sim. Muito bom. É, eu Eu nem gosto. sei quanto tempo a gente está falando já, deixa eu ver. Também não Foi. sei como a gente consegue ver. Eu não faço a mínima ideia. Eu também não. Eu achei que aparecesse aí, enfim. Mas eu Não, gostei do papo de qualquer forma. é um papo muito gostoso, né? Sim. Não sei como é que você tá. De repente a gente podia marcar algumas conversas algumas vezes. Vamos fazer com Aberto. que isso se torne frequente. E a gente pode falar um pouco sobre algumas partes de algumas coisas também. Vai ser legal. Sim. Eu adoraria conversar com, tipo, eu fiquei bastante curiosa sobre essa coisa da cultura. Eu achei bem interessante o que você trouxe, porque a Uhum. É, gente, a gente pode fazer uma coisa mais cultural também, é, né? eu Aí achei seria legal. bem legal isso. A gente pode bolar um estudo específico sobre regiões brasileiras, né? Uhum. E quem sabe a gente consegue trazer alguém sobre cada uma dessas regiões. E Olha aí só. a gente fala sobre, né? Porque não tem coisa melhor do que você pegar alguém daquele lugar e falar. Porque Sim, ele vai falar o dia a dia, ele vai falar, porque assim, a gente estuda a cultura, mas não tem nada melhor do que aquele que vive a cultura, sim. né? Entender, né? Eu gosto sempre de. Eu adoro conhecer pessoas, assim, de vários lugares, né? Até religiões, por Aham, exemplo, é uma coisa que me fascina também. Eu conheço gente de todas, assim, possíveis, né? aham, Porque é sim. justamente entender como que a pessoa pensa, como que ela funciona, o que que faz sentido para ela, por que que ela age daquele jeito, né? Porque o ser Uhum. humano é, mesmo todo mundo sendo, né, ser humano, a ambiência, né, o ambiente onde ele tá faz toda a diferença. E se você pegar algumas religiões, elas têm algumas alimentações específicas para aquela religião, Sim, sim, sim. né? É bem interessante isso. A alimentação ela está envolvida em tudo. Ela está Sim, é um envolvida em bom tudo. ponto. E é bem interessante. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Eu que agradeço. Adorei. O pessoal que participou, pelo que eu vi aqui, tem muita gente, né, que está participando. Isso é bacana. Gente, foi Legal. muito bom. Primeira de muitas, Sim, sim. né? Adorei. Muito obrigada. Também eu que agradeço. Um beijo grande, um beijo enorme para todo Beijo. mundo que está nos vendo aí. Tá Beijo, bom? pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.